Gênesis capítulo 28, versículo 10. Hoje é o nosso culto do dizimista, sempre o último domingo do mês, aqui na nossa igreja, nosso culto do dizimista. Vamos falar sobre Jacó, o homem que aprendeu a ser dependente de Deus. Amém? Às vezes isso, amados, é um processo, né? Nós achamos que somos os tais, achamos que não precisamos de ninguém, que não precisamos das pessoas. Muitos acham que nem de Deus precisa, que nem de Deus depende. Mas Jacó é um exemplo que, na sua caminhada, na sua jornada, como ele aprendeu a ser dependente de Deus. Versículo seguinte, vamos ler só o 20 e o 21 e o 22. É um texto bastante longo. Vamos ler 20, 21 e 22. Você pode deixar a Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 28. Os que acharam, digam amém. Então vamos ler. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Agora, querido, olhe para mim. A história de Jacó, todos nós conhecemos. Já ouvimos muitas mensagens, muitas palavras a respeito. Já estudamos a respeito. Já assistimos filmes, né? Documentários a respeito. Jacó, vocês sabem, neto de Abraão, filho de Isaac e de Rebeca. E quando ele nasceu, ele teve um outro irmão gêmeo. Nasceu no mesmo dia que ele. Nasceu da sua mãe Rebeca. Mas Jacó, ele tinha uma característica muito forte que marcava o seu temperamento, que marcava a sua vida. Ele era um homem determinado, e ele demonstra isso desde o seu nascimento. De acordo com a Bíblia, quando ele nasceu, ele foi o segundo a nascer. Esaú nasceu primeiro, mas quando ele nasce, as parteiras ali, as pessoas ali que assistiram e que fizeram o parto de Rebeca, notaram algo que não é comum, que não é normal. Notaram que quando ele nasce, ele já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, como se quisesse puxar o seu irmão de volta para o útero da sua mãe, e ele nascer primeiro. Então, desde o seu nascimento, ele era uma pessoa determinada. Ele sempre buscou uma vida melhor. Ele sempre buscou ser o cabeça da sua casa, da sua família. E chegou a um ponto que ele sabia que a bênção da primogenitura seria de Esaú, porque era a tradição naquela época. Ele sabia que quando o seu pai decidisse escolher um dos filhos para ficar como cabeça, ficar com herança, o escolhido seria Esaú. Mas ele não era conformado com aquilo. Ele achava que deveria ser ele. E em busca disso, ele usou até meios escusos.
para conseguir aquilo que ele queria. A Bíblia diz que um determinado dia Esaú, e era um homem do campo, era um caçador, e isso agradava o seu pai. Jacó, enquanto teve em sua casa com seus pais, era um homem mais caseiro, mais apegado à sua mãe, e ajudava a sua mãe nos afazeres domésticos. E um dia Esaú, ele sai para caçar. E aconteceu que naquele dia ele não caçou nada, não pegou nada. E Jacó, ele ficou em casa e preparou um delicioso guisado de lentilhas, que era uma comida, um alimento muito apreciado naquela época. E quando Esaú chega do campo em sua casa, está aquele cheiro do guisado de lentilhas que Jacó havia preparado, e falou: olha, me dá um pouco dessa comida, me dá um pouco deste guisado. Aí Jacó viu a oportunidade da vida dele. É hoje. Ele falou: olha, eu lhe dou um pouco do guisado que eu fiz, da comida que eu preparei, se você hoje me vender o seu direito de ser o primogênito. E Esaú, a Bíblia fala que não valorizou esta bênção do seu pai. Ele falou: olha, para que me serve a primogenitura se eu morrer? Então, dá-me essa comida e fica para ti, isso não vai me valer nada. E naquele dia, ele compra de Esaú o direito de ser o primogênito na sua casa. E bem mais tarde, Isaac já não enxergava direito, a Bíblia diz isso, já sentindo as suas forças se esvair, a sua juventude já tinha ficado, no caso, para trás. Isaac sentiu que era um momento de passar o cajado, de passar o bastão para um dos seus filhos, e o direito era de Esaú. Então Isaac, ele diz: olha, Esaú, vai ao campo, caça lá uma caça para mim, me prepara uma comida, que hoje eu vou te abençoar. E quando Rebeca, a mãe de Jacó, ouviu isso, e chamou Jacó: olha, te prepara que hoje é o dia de Isaac te abençoar. Vamos preparar aqui um cabrito gostoso do jeito que o teu pai gosta, e vamos levar para ele, e quando ele comer ele vai te abençoar. Jacó falou: mas mãe, Esaú é mais peludo do que eu. Esaú, ele tem o cheiro do campo, eu não te preocupa. Você vai vestir as roupas de Esaú, vai pegar o pelo do cabrito, vai passar em ti, e você vai lá levar a comida. E assim, queridos, eu estou aqui fazendo um resumo. E assim eles fizeram, e naquele dia, de uma maneira escusa, Isaac também recebeu, ou melhor, Jacó também recebeu a bênção de Isaac. Aí os irmãos verem, apesar desta falha de caráter, apesar de usar meus escusos para conseguir o que ele queria, ele era um homem determinado. Um homem determinado. Irmãos, e por causa dessas atitudes, ele teve que sair de casa fugido. Ele teve que deixar tudo para trás.
Ele deixou o aconchego da sua casa, o carinho de seus pais. Ele teve que fugir porque o seu irmão falou: olha, eu vou matar Jacó por tudo que ele tem feito a meu respeito, desde o meu, ou melhor, do nosso nascimento. E a Bíblia diz que ele fugiu. E fugiu sem nada. Levava talvez a roupa do corpo, uma sacola, um alforje com um pouco de azeite e talvez um pouquinho de dinheiro, né? Porque teria que se alimentar. Porque quem está fugindo, meu querido, não prepara mala. Vocês sabem disso. Quem está fugindo não vai lá no supermercado e compra um monte de coisa para levar. Ele sai, ele vai embora com o que está usando, com o que tem, com medo de morrer. É ou não é, irmãos? E foi assim que Jacó sai da casa de seus pais. E ele, solitário, em uma noite fria, em pleno é isso, meus amados. Mais uma vez, Jacó está ali. Com acabar aqui da pilha do microfone, tirou um pouco o raciocínio. Mas vamos lá. Teve que sair de casa, fugido, sozinho, solitário, em uma noite fria. Olha só, queridos, o cenário. Solitário, em uma noite fria e em pleno deserto. Amados, são nessas situações que muitas vezes nós temos as maiores experiências com Deus. As maiores experiências com Deus eu tive assim, quando eu me encontrava solitário, vivendo uma noite escura, uma noite fria no deserto. E sei que alguns aqui já tiveram essa experiência com Deus. A experiência da noite solitária, da noite fria, da noite escura. A experiência da solidão. A experiência do deserto. Quando você olha para todos os lados e não tem para quem recorrer, não tem de quem depender. E Deus, Ele se manifesta, querido, no nosso deserto. Quem pode dizer amém? Deus, Ele se manifesta na noite escura. Deus, Ele se manifesta na nossa solidão. Ele se manifesta. Nós estamos vivendo aí, graças a Deus, que estamos chegando ao final, e isto vai acabar em nome de Jesus. Esse período de pandemia, onde muitos se isolaram, onde muitos enfrentaram dificuldades, problemas, às vezes no casamento, às vezes financeiros, às vezes na alma. Aproveite isso, querido, para buscar a Deus. Aproveite isso para ter experiências com Deus, porque Deus vai se manifestar no teu deserto, no nome de Jesus. Porque Deus vai se manifestar na tua noite escura, em nome de Jesus.
Deus vai se manifestar na tua solidão, em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí através da internet, Deus vai te manifestar na tua solidão. Deus vai te manifestar na tua noite fria. Deus vai se manifestar em seu deserto. E foi lá, queridos, naquele deserto, onde Jacó teve uma experiência extraordinária com Deus, que mudou o rumo da sua história, que mudou o rumo da sua vida. Ele deita ali, coloca uma pedra como travesseiro, fora de uma cidade chamada Betel, Luz. E naquela noite a Bíblia diz que Deus, Ele se manifesta a Jacó, se manifesta a ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. E Jacó lhe olha, ele tem uma visão de uma escada que é posta nos céus, com os céus abertos, anjos subindo e descendo através daquela escada. Uma visão maravilhosa. E Deus fala: olha, eu vou estar contigo, eu vou te guardar, em ti serão benditas as famílias da terra. Eu tenho visto a tua determinação, eu tenho visto o teu desejo de ter a bênção, eu tenho visto as suas lutas. Então eu serei contigo. Amados, naquele dia mudou o entendimento de Jacó. Ali ele entendeu que deveria ser totalmente dependente de Deus. A partir daquele dia ele sabia que não podia mais depender dele, mas ele tinha que ser dependente de Deus. Eu quero dizer a você, querido, seja qual for a circunstância da tua vida, seja qual for o momento que você esteja vivendo, seja dependente de Deus, dependa de Deus. Precise sim das pessoas, nós precisamos uns dos outros, mas devemos depender somente do nosso Pai Celestial, através só do nosso Deus que é todo poderoso. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer aleluia? Depender dele, somente de Deus. E aí ele, entendendo isso, ele faz um voto: se Deus for comigo, preste atenção, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, então, o que ele está dizendo? Que ele dependia de Deus para a sua proteção. Se o Senhor me guardar, mas se o Senhor não nos guardar, queridos, nós vamos ser atingidos por uma bala perdida. Se o Senhor não nos guardar, querido, a facção vai estar nos amedrontando. Se o Senhor não nos guardar, querido, ai de nós, coitado de nós. Mas se o Senhor for conosco e nos guardar, mostra a nossa dependência de Deus. Na última sexta-feira, uma irmã Francisca, ela perguntou se a gente ia fechar a igreja e não ter a EBQ. Eu falei: não, irmã, vai ter a EBQ sim, nós vamos abrir a igreja. A pastora, antes de vir para cá, recebeu alguns áudios, algumas notícias, ficou apavorada. Amor, vamos suspender a EBQ? Não, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja sim. Amados, nós dependemos de Deus. Devemos entender isso, que quem guarda a cidade é Deus. Quem guarda as nossas vidas é Deus. Só vai acontecer algo contigo se Deus permitir. E nós viemos e tivemos aqui a nossa EBQ, a nossa escola bíblica.
Se a igreja se aprontar, queridos, se a igreja fechar as portas, quem vai estar guerreando? Quem vai estar lutando espiritualmente? Não deixe que o medo tome conta do seu coração, mas acredite, confie em Deus, que Ele é o Senhor da sua vida e é Ele que nos guarda. Vocês estão me entendendo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que nós vamos resistir? É pegando uma arma, um fuzil, uma pistola em nossas mãos? Não. É aqui orando, é buscando a Deus, é sendo luz do mundo, é sendo sal da terra. Quantos estão me entendendo? E hoje à noite nós vamos ter o nosso culto às 18h30. Mesmo que a cidade esteja em guerra, mas nós estaremos aqui também em guerra, mas guerra espiritual no nome do Senhor Jesus. E Jacó, ele entendeu isto. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, o homem não vai poder me tocar, Esaú não vai me alcançar. Eu dependo de Deus para a minha proteção. Ele entendeu isso. Uma outra coisa, e me der nesta viagem pão para comer, vestes para vestir. Ele entendeu que dependia de Deus para o seu sustento. Para o seu sustento. Amado, nós dependemos de Deus para o nosso sustento, querido. Você depende de Deus para o teu sustento. Eu quero determinar sobre a sua vida que o pão de cada dia não vai faltar em sua mesa, em nome de Jesus. Você não vai viver na miséria, em nome de Jesus, porque o Deus que você serve vai te sustentar. Amém? Eu já passei por muitos desertos, cheguei a passar necessidade, mas todos os dias, o pão nosso de cada dia, Deus dava a mim e a minha família. Ele nos sustentou no meio do deserto. Quem pode dizer aleluia? Você está preocupado com as dívidas, com as contas? Deus vai prover, Deus vai te sustentar em nome de Jesus. O deserto não dura para sempre. O deserto tem um começo, um meio e o fim. E quando chega o fim e nós vencemos, nós entramos em Canaã, nós entramos na terra prometida. Quem pode dizer aleluia? E ele diz: e em paz eu me tornar a casa do meu pai. Ele dependia de Deus para estar em paz e para viver em paz. Ele entendeu isso. Senhor, para mim estar em paz, para mim viver em paz, para que eu volte à casa de meu pai em paz, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Dependa de Deus para estar em paz, querido. Deus vai tirar essa aflição da tua alma, vai tirar essa angústia do teu coração, vai tirar essa ansiedade de Ti. Dependa de Deus para isso. Depende de Deus para viver em paz no teu casamento, na tua família, com teus filhos, com teus vizinhos, na tua igreja. Dependa de Deus para estar em paz, para viver em paz. E uma coisa interessante, até aquele dia, Jacó só conhecia Deus, o Senhor, de ouvir falar, pelos lábios do seu avô Abraão, pelos lábios de seu pai Isaque. Mas ele ainda não tinha Deus como o seu Senhor, como o seu Deus. Mas naquele dia ele decide isso. Ele fala: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me vestir, e em paz eu voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Será o meu Deus. A partir de hoje eu vou te servir. Embora ele desejasse as bênçãos de Deus, ele não tinha o Senhor como o seu Deus. Isso é a realidade de muitas pessoas, queridos.
querem as bênçãos, querem ser abençoados, querem a bênção na casa, a bênção na família, a bênção no emprego, a cura, a libertação, mas não querem o Senhor Jesus como seu Deus. Aí, por isso que acontece, às vezes vem a igreja, recebe a bênção e some, nunca mais aparece. Porque quer a bênção, mas não quer o comprometimento com Deus. Mas aqui vocês são diferentes, amém? Você quer o Senhor como teu Deus. O que quer, diga amém, diga aleluia. Aplauda aí o nome do Senhor. Reconheceu que precisava de Deus como o seu Senhor. E qual foi a forma de Jacó selar tudo isso? A forma de Jacó confirmar o seu voto, de firmar o seu voto com Deus. Aí ele diz: e esta pedra, a pedra que ele dormiu com a cabeça, colocou lá, fez lá uma coluna. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será casa de Deus. Aqui será o lugar onde eu pagarei os meus votos, a casa de Deus. Aqui será o lugar onde eu vou cumprir a minha palavra com o Senhor, a casa de Deus. Então o lugar que de você cumprir os teus votos é na casa de Deus, amém? O lugar de você cumprir os seus votos é aqui neste lugar. Eu me lembro uma determinada vez, quando eu estava pastoreando lá a nossa igreja em São Paulo, tinha uma menina, uma jovem que ia na igreja, e ela estava desempregada há muito tempo. E nós começamos uma campanha às quarta-feiras, até a campanha Portas Abertas. E aí, queridos, ela fez um voto a Deus, que se Deus abrisse porta de emprego para ela, o seu primeiro salário ela iria ofertar na casa de Deus. E de repente ela sumiu. Eu não me lembro o nome dela, mas ela tinha um apelido de Xuxa. Apesar de ser morena, negra, eu não sei por quê que as pessoas chamavam ela de Xuxa. E assim ficou conhecida também na igreja. Ela sumiu. Eu procurei os jovens da igreja. Ela sumiu. Ela havia mudado e não se despediu, não deu satisfação. 2 anos depois, eu estou na igreja. Aí chega lá a Xuxa, e nós estávamos em época de construção, construindo o templo da igreja. Esse dia não tinha culto. Eu morava no sul da igreja. Ela aperta lá, mete a campainha, onde eu vou atender. Falou: ô pastor, o senhor se lembra de mim? Eu falei: como é que eu vou me esquecer, minha irmã? Seja bem-vinda, entra aqui. Aí abrimos a igreja. Pastor, vem aqui para conversar com o senhor. Sim, o que você quer? Pastor, o senhor lembra, há uns 2 anos atrás, quando eu frequentava a igreja? Sim, meu irmão, você sumiu, o que foi com o senhor? Ah, pastor, eu estava fazendo a campanha aqui com o senhor, com a igreja, com os irmãos, a campanha Portas Abertas. E naquele tempo eu fiz um voto. Eu estava desempregado, que se Deus me abençoasse com o emprego, eu daria o meu primeiro salário de oferta. E esta semana, pastor, e Deus me abençoou, que alguns dias depois eu arrumei um emprego lá na 9 de julho, que é no centro de São Paulo. Eu tive que me mudar para perto. Por isso, eu sumi aqui da igreja, mas eu estou frequentando uma outra igreja. Eu não me desviei, eu estou firme com Jesus. Falei amém. Mas essa semana, pastor, Deus ele começou a me incomodar. A semana toda, nem dormir direito eu estava conseguindo, me lembrando do voto que eu tinha feito aqui neste lugar. Minha irmã, mas o que você fez? Aí ela contou a história. Falou: mas pastor, o senhor sabe quem está desempregado tem muita conta para pagar. E os meus primeiros salários foi só para pagar as contas. E eu não pude cumprir o meu voto.
Mas essa semana Deus me incomodou muito. Falou que eu tinha que vir aqui, que eu tinha que pagar o meu voto. E eu falei, não, Senhor, eu vou dar aqui na igreja. Eu vou pagar aqui na igreja onde eu estou frequentando agora. E Deus colocou no meu coração, não, você tem que ir lá onde você fez o voto. Foi essa forma que Deus tratou com ela. E naquele dia ela me trouxe um envelope e me entregou a sua oferta no valor do seu salário, do seu primeiro salário. E nós oramos e abençoamos e consagramos ao Senhor. E a Bíblia diz que Jacó, ele chama aquele lugar de casa de Deus. E falou, olha, Senhor, eu quero selar o meu voto. Tudo quanto o Senhor me deres, de tudo. Não é só de uma parte, é de tudo. Até se eu receber o auxílio emergencial, é de tudo. De tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Selou ali o voto, mostrando que até a sua vida financeira dependia de Deus. Dependia de Deus, irmãos. Por isso que muitas pessoas não avançam, não prosperam, ficam amarradas. Essa semana eu estive assistindo um vídeo de pessoas que têm a vida entravada, a vida amarrada. Parece que vai e não vai. Pessoas que chegam em determinado lugar, que são capacitadas, têm talentos, às vezes têm até dinheiro, e investe lá e não dá certo. Não dá certo. E outro, que a pessoa vê que não é tão talentoso, que não é tão capaz. Talvez outro que não chegou a estudar, a se formar, a ter uma formação universitária. De repente, abre naquele mesmo lugar uma portinha, e o negócio vai, o negócio prospera, e o irmão prospera, o irmão abençoado, o irmão começa a dar trabalho a outros. O que é isso, querido? É o favor de Deus, é a bênção de Deus, é a fidelidade a Deus. Deus, Ele honra, amém? Honra. E aí Ele sela, queridos. E 20 e poucos anos depois, quando está voltando em paz para a casa de seu pai, ele muda um pouco a direção, vai até lá, Betel, e lá ele paga o seu voto ao Senhor. Quem pode dizer amém? Dependente de Deus. E exatamente nesta manhã, eu quero que nós que estamos aqui possamos ter consciência disso, que em tudo nós temos que aprender a ser dependente de Deus. Dependa de Deus para a proteção da tua família, para a tua proteção. Dependa de Deus para o teu sustento. Dependa de Deus para viver em paz. Dependa de Deus em tudo e em todas as coisas. Jacó, ele não era dependente. Ele achava que por seus meios escusos ele poderia ser o cabeça, ele poderia receber a bênção do teu pai, ele poderia ser o escolhido de Deus. Mas ele só foi a partir do momento que ele entendeu que em tudo e em todas as coisas ele dependia de Deus. Quem pode dizer amém? Se coloca em pé, vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Hoje o pastor Josimar e a pastora Keren
que estão aqui nos visitando, vão estar me ajudando. Porque os outros pastores hoje terão a noite. Você vai estender as mãos e vai receber a unção de Deus. As tuas mãos. Amém? A unção do dizimista. Então, você que é dizimista fiel do Senhor, eu quero te abençoar, querido. Deus tem te levantado nesse lugar para o mantimento da sua obra. E por isso, Deus, Ele te abençoa. Você que não é dizimista, talvez você tenha alguma resistência a isso. Eu quero que você entenda, querido, enquanto você não for dizimista fiel do Senhor, a sua vida nunca será totalmente abençoada. Você nunca irá totalmente prosperar. Então, eu gostaria que você fizesse esse voto ao Senhor, se tornar um dizimista fiel. E você que era e por um motivo ou outro deixou de ser, peça perdão a Deus. Fala: Senhor, assim como Jacó, eu faço um voto ao Senhor. Os pastores vão estar passando aí, você vai estar ungindo a mão de cada um. Enquanto isso, o ministério de louvor vai estar cantando uma canção. Mas vai orando, vai buscando a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Você que ainda não recebeu a unção, levante as mãos aí para que os pastores possam te ungir. E te dê paz. Levante as mãos agora e receba a oração. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti, meu Deus. Eu quero Te apresentar a cada vida, a cada pessoa que ouviu a Tua palavra nesta manhã, Senhor. E que esta palavra, Senhor, possa produzir o fruto nela esperar, na semente que foi lançada na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Oramos agora em favor de cada dizimista desta igreja. Oramos, meu Deus, aqueles, Pai, que fielmente a cada mês, Senhor, meu Deus, tem, ó Deus, entregue o seu dízimo como mantimento da Tua obra, da Tua casa neste lugar.
prospere este irmão, Senhor. Abençoa todo o trabalho de suas mãos, Senhor. Abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa mesmo, Senhor. Abençoa a sua casa. Abençoa o seu trabalho. Abençoa, meu Deus, a sua renda. Abençoa, meu Deus, os seus negócios. Senhor, também nós apresentamos aqueles, Pai, que voltam a dizimar a partir agora, Senhor, do seu próximo pagamento, meu Deus. Meu Deus, abençoa aqueles, Senhor, meu Deus, que se tornam dizimistas fiéis. Meu Deus, mostra a tua fidelidade através da fidelidade deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor. Nós abençoamos, nós consagramos diante de ti, na tua casa, em teu altar, meu Deus, todos os dizimistas do Senhor neste lugar, é o nome do Senhor Jesus. Coloca essa mão que foi ungida sobre a tua cabeça, querido. Recebe agora a ministração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, a tua renda, eu abençoo a tua vida financeira, com a bênção do alto, com a prosperidade, com a proteção, em nome de Jesus de Nazaré. Os que recebem, digam amém. Aplauda uma vez mais o nome do Senhor. Aleluia. Assente um instante. Amado, nós estamos encerrando agora a nossa transmissão através da internet. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Só quero lembrar aqueles que nos acompanham que à noite, às 18h30, nós teremos mais um culto e mais uma transmissão. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.